Empresas familiares, como perpetuar o negócio? O que realmente é relevante para garantir que uma empresa vai passar da primeira para a segunda geração, da segunda para a terceira? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Lembrando que se você é empreendedora ou é curioso ou curiosa sobre o assunto, este canal é para quem quer técnicas, ferramentas e conceitos de gestão para ajudar você a tirar os seus sonhos ou suas metas do papel. Muito bem, vamos falar sobre governança nas empresas familiares. O que efetivamente faz uma empresa familiar perpetuar? Se você não assistiu a um vídeo que eu falei sobre as estatísticas das empresas familiares, quantas empresas conseguem passar da primeira para a segunda geração, da segunda para a terceira, acesse o vídeo aqui nesse link depois e assista, ok? Desafio de todas as empresas familiares: perpetuar o negócio, fazer a sucessão familiar. Um dos meus consultores preferidos de carteirinha é o Jim Collins. Ele lançou um livro já há mais de 15 anos atrás, onde ele fala sobre a cultura de gestão das empresas. Ele mapeou as empresas que tinham mais de 100 anos de atuação, 100 anos de idade. Então ele foi lá e pegou quais são as empresas que tinham mais de 100 anos no mundo. Ele pesquisou empresas europeias, empresas americanas, latino-americanas, e ele quis saber o que essas empresas tinham em comum. O que uma empresa que tem mais de 100 anos tem em comum com a outra empresa? A grande maioria dessas empresas eram empresas, inclusive, familiares. E ele chegou à seguinte conclusão: que o que mantinha essas empresas perpetuando ao longo do tempo era exatamente a sua cultura de gestão. O que é cultura de gestão? É a forma como a empresa toma decisões, é a forma como a empresa faz a sua gestão no dia a dia, é a forma como, inclusive, a empresa se relaciona, não só com seus colaboradores, mas com seus parceiros, seus stakeholders, com o mercado. Ou seja, cultura de gestão é a forma como a empresa faz as coisas acontecerem. E então ele descobriu que as empresas que tinham maior longevidade eram as empresas que tinham uma cultura de gestão sólida. Tempos depois, o Jim Collins escreveu outro livro, onde ele percebeu que algumas daquelas empresas não mais existiam. E aí ele descobriu que o que realmente essas empresas abandonaram no meio do caminho foi exatamente a cultura de gestão. Ou seja, aquilo que tinha feito as empresas chegarem até ali, perpetuando de maneira centenária, eles tinham abandonado no meio do caminho, e foi exatamente este erro fatal que fez com que as empresas não avançassem mais. Muito bem, empresa familiar, empresa que tem conflitos do cotidiano, uma empresa que está no desafio de passar da primeira para a segunda geração. Você não vai conseguir fazer isso se você não tiver uma cultura de gestão forte, uma cultura de gestão descentralizada, uma cultura de gestão por indicadores de desempenho, uma cultura de gestão por diretrizes. Então, algumas dicas importantíssimas aqui. Não coloquem nos departamentos chaves pessoas apenas por serem membros da família. Você precisa de pessoas por competência. Você precisa de gestores que estão ali por habilidade, por competência, não por afinidade ou por passionalidade. Você precisa de pessoas que realmente consigam entregar o resultado que aquele departamento precisa. Esse resultado vai estar atrelado no planejamento estratégico da empresa, cuja cultura de gestão faz com que as diretrizes, os indicadores e a performance necessária por cada área seja estabelecida. Beleza? Então, primeiro ponto, cultura de gestão forte, uma cultura de gestão realmente profissionalizada, descentralizada, uma empresa departamentalizada, horizontalizada, ok? Depois que tudo isso está estruturado, é muito importante definir um plano de sucessão. Quem são as pessoas que realmente podem sentar na cadeira sucessória? Quem são as pessoas que podem realmente sentar na cadeira sucessória? E aí eu tenho um vídeo que eu falei, se você não assistiu, pode clicar aqui nesse link, que é um vídeo onde eu falo sobre a importância de perguntar para a segunda geração se a segunda geração quer continuar aquele legado. Ou seja, se a segunda geração vai apenas ser herdeira ou se ela vai ser sucessora. Então, a partir do momento que você definiu quem vai ser o sucessor, se vai ser um membro da família ou se vai ser um executivo contratado, é muito importante definir quais são os indicadores, quais são as diretrizes, qual é o plano de carreira para chegar lá. Não é porque eu sou sucessor ou porque eu sou membro da família que eu já vou chegar sentando na cadeira do presidente. Não. Quais são as etapas? Eu vou ter que ter formação, eu vou ter que ter algum tipo de pós-graduação, eu vou ter que ter uma experiência no exterior, eu vou ter que trabalhar para uma outra empresa, eu vou trabalhar, eu vou passar por todos os departamentos. Cada empresa cria o seu plano sucessório, a sua forma de formar, de construir o caráter, de moldar o caráter, de moldar as competências do seu time sucessório.
ok? Uma das ferramentas que faz com que os conflitos sejam minimizados são os conselhos. Para que serve o conselho? Seja o conselho de administração ou o conselho de família? Para mitigar conflitos, mas principalmente para garantir duas coisas dentro da empresa: eficácia e eficiência. O que é a eficácia? É que a empresa realmente possa atingir os seus objetivos. Ou seja, é fazer a coisa certa. É fazer o que precisa ser feito. Doa quem doer. É fazer o que precisa ser feito. É fazer aquilo que realmente precisa ser feito para garantir o EBITDA, para garantir o DRE, para garantir o balanço patrimonial, para garantir o retorno sobre o patrimônio líquido. Ok? E um segundo aspecto do conselho é garantir que aquilo que está sendo feito seja feito da melhor maneira, ou seja, provocar eficiência. Eficácia é atingir o resultado. Eficiência é fazer o resultado da melhor maneira. Então, recapitulando, primeiro ponto para garantir uma sucessão e a perpetuação do negócio é cultura de gestão. Gestão por indicadores, gestão por diretrizes, gestão descentralizada, gestão compartilhada. Ok? Segundo ponto é você ter muito claro qual é a linha sucessória, quais são os parâmetros da sucessão, quem pode sentar na cadeira, quem vai poder ser presidente, quais são os atributos que essa pessoa precisa desenvolver, quais são os indicadores, qual é a performance, qual é a jornada, qual é a carreira que essas pessoas vão ter que trilhar para chegar lá, um plano de sucessão. Ok? Existem muitos profissionais que podem ajudar as empresas a fazerem esse trabalho. Ok? Muito difícil fazer isso sozinho, não tem como, ok? Terceiro item, terceiro ponto muito importante que pode contribuir para esta sucessão, para essa perpetuação de uma empresa familiar, são os conselhos de administração, seja o conselho principal de administração ou até mesmo um conselho familiar. Conselho familiar é um conselho que vai tratar dos assuntos da família. Nós vamos definir ali dentro os acordos operativos, o que pode e o que não pode. É ali que nós vamos tratar dos assuntos delicados de família. Qual é o prolabore que cada um pode ter? De quanto em quanto tempo eu posso ter participação nos resultados? Se um vier a faltar, como é que vai ser feito? É lógico que tudo isso precisa de acompanhamento jurídico, acompanhamentos profissionais. Eu já falo sobre isso, ok? Mas o primeiro conselho que precisa ser montado é o conselho de administração, onde esse conselho provavelmente vai ser composto pelo fundador do conselho, que ele pode ser o presidente ou não. Gente, lembrando que eu estou aqui falando sobre governança para empresas familiares. Ok? Isso aqui em nada tem a ver com governança corporativa para empresas de capital aberto, SA, não é isso, ok? Esse conselho de administração ele pode ser presidido pelo fundador, mas principalmente ele precisa contemplar ali dentro seus principais gestores, seus principais heads, e ele pode inclusive ter convidados, conselheiros convidados para poder participar, para poder ajudar a criticar ali os indicadores e definir as estratégias da companhia. Ok? O conselho ele também garante a preservação do patrimônio, ou seja, é um conselho para garantir que a empresa esteja fazendo o que precisa ser feito, para garantir que a empresa está tomando as decisões que precisam ser tomadas e que a empresa está realmente no trilho que ela precisa trilhar. Ok? Então são alguns mecanismos e algumas ferramentas para ajudar nessa construção. É muito importante lembrar que, falando de empresas familiares, capital fechado, sejam grandes, médias ou pequenas empresas, você pode ter os princípios de governança corporativa dentro de uma empresa familiar. É sobre isso que eu estou falando aqui. E aí é muito importante entender um conceito. Não existe uma receita pronta. Primeiro nessa etapa, segundo essa etapa. Não. O que existe é um conjunto de boas práticas que você pode emprestar lá da governança corporativa das empresas de capital aberto, os princípios de gestão, os princípios de cultura de gestão que já são validados e comprovados pelo mercado, que você pode compilar tudo isso dentro de um conjunto de boas práticas e montar o seu modelo de governança para a sua empresa familiar. E aí? O que você acha? Isso pode te ajudar? Sim ou não? Ajuda dentro da sua atual gestão, dentro do seu atual modelo de negócio? Então, se você gostou desse conteúdo, compartilhe ele com quem você quiser e não se esqueça. Toda semana a gente tem aqui no canal um vídeo novo sobre gestão, sobre liderança, sobre gerenciamento, sobre empreendedorismo para ajudar você a tirar seus sonhos ou suas metas do papel.